No mosaico macabro da história criminal, o nome Philip Onyancha pode não ser tão reconhecido internacionalmente quanto outros infames assassinos em série, mas sua história assombra os anais da história queniana. Seus crimes, os motivos por trás deles e as circunstâncias sob as quais foram cometidos colocam Onyancha no panteão dos criminosos mais notórios da África Oriental. I was sexually abused by my nanny. Maybe I'm set free today. I won't last a day out. Yeah. Because I think they'll come back for me. Onyancha cresceu em uma família modesta em Kisii, uma região no oeste do Quênia. Ele teve uma infância aparentemente normal, o que torna ainda mais difícil entender o que levou esse jovem a cometer crimes tão atrozes. Em sua juventude, ele foi descrito como estudioso e ambicioso, com aspirações de uma vida melhor. No entanto, como é frequentemente o caso com assassinos em série, sinais preocupantes emergiram conforme ele entrava na adolescência. Onyancha alegou que, durante sua juventude, teve experiências ocultistas que serviram como precursoras de seus futuros crimes. Ele foi supostamente introduzido a práticas e crenças ocultistas por um colega de classe. Dizia-se que estes rituais exigiam sacrifícios, especificamente o derramamento de sangue, para ganhar poderes sobrenaturais e riqueza. Em seus primeiros crimes, Onyancha demonstrou um padrão que viria a caracterizá-lo. Ele visava mulheres e crianças, geralmente em áreas urbanas, como Nairobi. Esses ataques iniciais foram marcados por agressões sexuais e, em alguns casos, homicídio. No entanto, a natureza esporádica e o modus operandi variável de seus crimes iniciais dificultaram para a polícia conectar os pontos. À medida que Onyancha amadurecia, seus crimes se tornavam mais violentos e frequentes. As vítimas eram frequentemente encontradas com marcas de estrangulamento e seus corpos drenados de sangue. Estas características macabras levaram muitos a acreditar que Onyancha estava realmente realizando sacrifícios ritualísticos. A ideia de sacrifício ritual é profundamente enraizada em muitas culturas ao redor do mundo. No contexto queniano, há uma crença, embora marginal, na prática de rituais que requerem sacrifícios humanos para fins de enriquecimento ou empoderamento. Onyancha, de acordo com suas próprias confissões, acreditava que matar lhe daria poder e riqueza. Ele falou sobre como foi atraído para o ocultismo e como foi instruído por seu mentor a matar 100 mulheres como parte de um ritual para alcançar seus objetivos. Este objetivo macabro e a contagem crescente de vítimas fizeram com que o público queniano e a polícia ficassem cada vez mais alarmados. Felizmente, Onyancha foi capturado antes de completar as 100 vítimas. Ele confessou ter matado e bebido o sangue de suas vítimas como parte de um suposto ritual que o proporcionaria riqueza e poder. O que tornou o caso de Onyancha ainda mais perturbador foi sua suposta conexão com um oficial de polícia. Este oficial, segundo Onyancha, não só estava ciente de seus crimes, mas também era cúmplice de alguns deles. A relação entre Onyancha e este oficial sublinha a complexidade e a profundidade da corrupção e da falta de ética que pode permear as instituições. Onyancha, em várias ocasiões, escapou por pouco de ser capturado. No entanto, com cada escapada, sua audácia e crueldade só aumentavam. As vítimas eram muitas vezes escolhidas aleatoriamente, tornando quase impossível para a polícia prever seus próximos movimentos. Mas como todos os criminosos, ele estava destinado a cometer um erro que eventualmente levaria à sua captura. Com o passar do tempo, as autoridades começaram a notar padrões nos assassinatos e agressões sexuais ocorrendo em Nairobi e arredores. Uma pressão crescente para resolver os casos levou a um aumento nos esforços investigativos. Enquanto isso, a confiança de Onyancha em sua habilidade de evadir a captura continuava a crescer, levando-o a se tornar cada vez mais descuidado.
foi a investigação sobre o desaparecimento de uma mulher que acabou levando à captura de Onyancha. A polícia, seguindo pistas e evidências forenses, conseguiu identificar e rastrear o assassino. Quando finalmente foi preso em 2010, Onyancha não apenas confessou seus crimes, mas também expressou sua intenção de matar muitas mais vítimas para alcançar sua meta ritualística de 100 mortes. Após sua captura, Onyancha conduziu a polícia a diversos locais onde ele havia despejado os corpos de suas vítimas. As cenas dos crimes eram horríveis, e as histórias que ele compartilhava eram ainda mais perturbadoras. Onyancha detalhou como ele escolhia suas vítimas, como as atraía para locais isolados e como realizava os assassinatos. Ele falou friamente sobre seus métodos, sem mostrar remorso ou empatia pelas vítimas. Durante os interrogatórios, Onyancha revelou que tinha uma lista de futuras vítimas, uma demonstração perturbadora de sua determinação em continuar sua série de assassinatos. Sua confissão e disposição em cooperar com a polícia, entretanto, contrastavam com a sua aparente falta de consciência moral. A captura e subsequente confissão de Onyancha abalaram a sociedade queniana. Os detalhes macabros dos crimes forçaram uma reflexão coletiva sobre segurança, justiça e a presença do mal na sociedade. As revelações sobre a suposta cumplicidade de um policial nos crimes de Onyancha também lançaram uma luz sobre a corrupção nas forças de segurança e na aplicação da lei quenianas. A mídia queniana e internacional cobriram extensivamente o caso, frequentemente explorando o aspecto ritualístico e ocultista dos crimes de Onyancha. A cobertura sensacionalista, muitas vezes, obscureceu as questões sistêmicas, como falhas na aplicação da lei e a necessidade de melhorar o sistema de justiça criminal. Ao mesmo tempo, o caso levou a um exame das crenças tradicionais e supersticiosas que persistiam na sociedade. Muitos questionaram como tais crenças puderam ser distorcidas para justificar tais atos hediondos. Com a captura e as confissões detalhadas de Philip Onyancha, o cenário estava pronto para um dos julgamentos mais acompanhados da história do Quênia. O processo judicial seria uma prova tanto para o sistema de justiça do país, quanto para a capacidade da sociedade de encontrar algum grau de resolução e encerramento. Onyancha enfrentou várias acusações, incluindo assassinato, agressão sexual e sequestro. Durante o julgamento, a promotoria apresentou um caso detalhado, expondo a extensão e a brutalidade de seus crimes. Onyancha, por sua vez, oscilou entre um comportamento frio e calculista e momentos de aparente remorso. O julgamento também trouxe à tona as falhas sistêmicas nas forças de segurança e na administração da justiça no Quênia. Enquanto a busca por justiça continuava no tribunal, as famílias das vítimas buscavam alguma forma de encerramento. A revelação dos detalhes dos crimes reabriu feridas para muitos que haviam perdido entes queridos, mas também ofereceu uma oportunidade para que alguns encontrassem respostas para perguntas que os atormentavam há anos. A sociedade queniana, por sua vez, começou a questionar várias de suas próprias práticas e crenças. Havia uma necessidade urgente de abordar questões de segurança, proteção das mulheres e crianças, e a adequação das respostas das autoridades a tais crimes. Finalmente, Philip Onyancha foi condenado e permanece preso, marcando o fim de um capítulo sombrio. A promotoria queniana agiu no sentido de condenar o assassino em série à pena de morte. No entanto, em 2021, a juíza Jessie Lassett decidiu que a acusação não conseguiu provar, além de uma dúvida razoável, que Onyancha assassinou Jacqueline Chepngetich em 30 de maio de 2008 em seu apartamento em Nairobi. O caso de Onyancha teve um impacto profundo na maneira como o Quênia lidou com casos de homicídios em série e crimes violentos. Houve um chamado para melhorias na formação policial, na coleta de provas forenses e em sistemas de apoio para as famílias das vítimas. Internacionalmente, o caso reforçou a compreensão de que assassinos em série não são uma ocorrência isolada em determinadas culturas ou sociedades, mas que podem surgir em qualquer lugar. As motivações e métodos de Onyancha foram analisados em estudos criminológicos, contribuindo para a literatura sobre perfis de assassinos em série. A história de Philip Onyancha é, sem dúvida,
uma das mais perturbadoras da criminologia moderna. Ela desafia muitas suposições, obriga a uma reflexão profunda e pede uma resposta sistemática à questão da violência na sociedade. Embora o Quênia tenha buscado cura e aprendizado com esse caso, as sombras dos crimes de Onyancha ainda ressoam. Sua história serve como um aviso contínuo para a vigilância, a empatia e a busca incansável por justiça. Dessa forma, o caso de Philip Onyancha se encerra não com um ponto final, mas com uma pausa reflexiva. Um momento para reconhecer a dor do passado e se comprometer com um futuro mais seguro e justo para todos.